A enfermeira virou-se para o médico. Ela segurava o exame em suas mãos. Todos mal podiam esperar para ver o resultado. Ela estava em choque com o que viu e não tinha palavras para expressar o sentimento de confusão e descrença. Todos estavam preocupados e queriam entender o que estava acontecendo. Eles a chamaram para que pudesse explicar o motivo de sua expressão de surpresa. Quando o médico viu os exames, ele entendeu o espanto da enfermeira. A sala ficou em silêncio e ninguém conseguiu dizer uma só palavra, pois esperavam uma explicação do próprio médico. Rob Wall e sua esposa, Shelley Wall, tinham uma vida muito feliz como casal. Eles moravam no noroeste da Inglaterra, e não poderiam estar mais felizes com sua família. Eles criaram suas 2 filhas juntos e sempre tiveram uma vida feliz e tranquila. Eles criaram seus filhos corretamente e com muito amor. Porém, eles sentiam que podiam fazer algo para se sentirem ainda melhor. Eles ansiavam por algo mais, um novo desafio. Então eles decidiram que precisavam ter outro filho. Com a decisão tomada, Shelley então engravidou. A família ficou em êxtase. Já com 2 filhas, dessa vez o casal queria um menino. E assim foi. Shelley ia ao hospital fazer exames regularmente. Porém, em um dos ultrassons, o que Rob e Shelley viram os deixou de coração partido. O menino tinha uma normalidade na cabeça, ele tinha apenas 2% do seu cérebro, e além de espinha bífida, que é quando a coluna vertebral do feto não se forma normalmente, o que poderia levar a várias complicações e desafios futuramente. Com essa notícia, o casal teria que tomar uma decisão difícil. Eles já sabiam que, após a criança nascer, haveria muitos desafios a enfrentar não só para eles, mas para o filho. Tendo isso em mente, o médico propôs algo bem radical e de cortar o coração. Eles teriam que decidir se seguiriam em frente com a gravidez ou não. Shelley e Rob ficaram arrasados. Não foi uma decisão nada fácil. O médico explicou que o bebê precisaria de cuidados 24 horas por dia e teria pouco tempo de vida. O casal pensou muito sobre a decisão que tomariam. Quando chegaram em casa e viram o sorriso das filhas, não suportaram dar a notícia a elas. Shelley e Rob tiveram a resposta que precisavam. Eles trariam essa nova vida ao mundo. Para o casal, filhos são como um presente, então decidiram abraçar esse desafio e trazer o menino Noah ao mundo. O casal desejou e orou muito para que Noah sobrevivesse ao parto. Eles estavam bastante esperançosos. Estavam dispostos a lutar por Noah. Em 6 de março de 2012, Noah veio ao mundo via cesariana. Shelley já sabia o que esperar, pois o médico avisou a família que o menino ficaria paralisado do peito para baixo. Apesar de seus medos, Shelley mal podia esperar para ver o seu filho pela primeira vez. No total, havia 12 médicos na sala de cirurgia. Quando Noah veio ao mundo, eles receberam um sinal. Aconteceu mais do que eles esperavam. Ele nasceu sem tantas complicações e eles não tiveram dificuldades durante o parto. Desde o início, a existência de Noah veio com uma dose especial de sorte. Noah soltou um grande e saudável grito no momento em que nasceu, avisando seus pais que ele havia chegado. Logo após ele nascer, precisou passar por 2 cirurgias, uma para fechar a coluna devido à espinha bífida, e uma na cabeça. Para lhe dar uma chance de lutar, um médico colocou um aparelho chamado shunt no crânio de Noah para drenar o excesso de fluido e aliviar a pressão em seu tecido cerebral. Seus pais só podiam esperar e ver como ele se desenvolvia. Noah mostrou grandes sinais de boa saúde quando nasceu, incluindo seu grito. Como ele tinha apenas 2% de seu cérebro, deveria ter havido menos reação, mas o que ele fez mostrou o quanto ele é lutador e guerreiro. Foi como se ele desse a todos ao seu redor um sinal de que está pronto para a próxima etapa de sua batalha.
Shelley e Rob não tinham expectativas para Noah nos primeiros dias de sua vida. Eles estavam muito felizes que seu filho estava saudável e feliz. Além disso, Noah conseguia respirar, comer e beber porque seu tronco cerebral estava intacto. Ele estava paralisado da cintura para baixo, mas isso nunca pareceu afetar seu humor. Ele era um garoto feliz. Isso fez Shelley e Rob se perguntarem como Noah poderia estar prosperando com tão pouco de seu cérebro. Eles também pensaram que, visto que ele foi paralisado, isso teria sido um problema para o próprio Noah. As maravilhas que ele mostrou ao longo dos primeiros dias surpreenderam os médicos e o casal porque ele estava mais em êxtase e animado e não foi afetado pela experiência. Noah estava se desenvolvendo em um ritmo que não dava para ser explicado. Antes do seu nascimento, os médicos haviam avisado que ele teria necessidades especiais graves. No entanto, o menino já chegava aos 3 anos de idade e não estava atrás da maioria das crianças de sua idade. Noah sempre pareceu muito inteligente e já estava até aprendendo a falar. Os pais, perplexos com o desenvolvimento de Noah, resolveram levá-lo ao médico para pedir uma segunda opinião. Eles queriam saber como estava o seu cérebro. Noah fez então novos exames. A enfermeira volta da sala com o resultado dos exames, e chocada diz: "Você não vai acreditar." O resultado foi uma surpresa para todos da sala. Era cientificamente impossível de explicar o que aconteceu. Noah, um menino que tinha 2% de seu cérebro ao nascer, agora tinha mais de 80% de seu cérebro. O seu cérebro havia crescido. Era realmente um milagre. Como isso aconteceu? Era como se seu cérebro não tivesse se desenvolvido durante a gestação e se desenvolvesse após o nascimento. Shelley e Rob ficaram muito gratos pelo que aconteceu. Foi uma excelente notícia. É um assunto muito emotivo. Algumas pessoas dizem que você não pode desenvolver um cérebro, que o cérebro dele estava lá, todo esmagado. Então, quando ele colocou o implante, ele voltou para onde deveria estar, disse Rob a um programa de TV. Mas se seu cérebro estivesse tão esmagado, será que ele teria sido considerado tão gravemente deficiente mental? Então, como o cérebro de Noah cresceu? O que eles estão tentando explicar agora é que, se o cérebro de Noah está se desenvolvendo normalmente, isso explicaria que ele pode ter acesso às partes de seu corpo que ficaram paralisadas após o nascimento? Não era nisso que os médicos estavam tentando se concentrar, mas era algo que despertou seu interesse. Com o cérebro em crescimento e desenvolvimento, eles não queriam descartar essa possibilidade. Dr. Gregory Scott, um pesquisador de neurociência, acreditava que houve uma abertura de espaço para o cérebro crescer. Porém, isso era apenas uma teoria. Scott não conseguiu provar e mostra quão pouco sabemos sobre um de nossos órgãos mais vitais. O órgão que mantém tudo funcionando, o cérebro. O chum cerebral tinha como objetivo drenar o excesso de fluido, mas como isso se tornou um meio para que seu cérebro se desenvolvesse? Ainda existem áreas e funções do cérebro que ainda surpreendem médicos, cientistas e pesquisadores. O cérebro controla o pensamento, a memória, a emoção, as habilidades motoras, a respiração, o tato, a visão, a fome, a temperatura e todos os processos do nosso corpo. O como por trás do milagre do cérebro de Noah não importava para Shelley e Rob. Eles estavam simplesmente gratos pelo que havia acontecido. E eles sabiam os próximos passos a tomar. Os médicos sabiam que monitorar o progresso de Noah não seria bom apenas para o hospital em que ele estava, mas para outras crianças que possam ser diagnosticadas com a mesma doença. A prática do uso do shunt também pode ser um meio para referência futura, caso haja necessidade. Rob e eu ficamos muito surpresos quando ouvimos a notícia. Foi como um sonho. Eu nunca vi nada parecido. Todas as vezes que vamos ao médico,
Os médicos ficam muito impressionados com Noah. Com seu rápido desenvolvimento, Noah está longe do que os médicos diagnosticaram no início. Os pais de Noah e a irmã mais velha Steph trabalham duro para estar sempre perto dele. Eles mantêm continuamente seu cérebro estimulado, para ajudar em seu crescimento. Sua família chama isso de treinamento cerebral. O treinamento cerebral também é conhecido como treinamento cognitivo, sendo usado para manter e melhorar as habilidades cognitivas realizando atividades regulares. O treinamento do cérebro é como ir à escola, ler ou aprender, ele também nos ajuda a desenvolver e crescer. O treinamento cerebral de Noah está cheio de estímulos, pois ele já aumentou seu cérebro em 80%. Maravilhas o aguardam após o referido treinamento. Aos 4 anos de idade, Noah já era capaz de ir à escola, contar até 10, ler, falar e usar a caneta. Ele já superou vários desafios que ninguém pensou que ele conseguiria. O pequeno Noah quer se tornar bombeiro quando crescer. Como os médicos não esperavam que ele fosse capaz de falar, tantos avanços são um verdadeiro milagre. O menino está superando todas as expectativas, já sabe soletrar seu nome e também manter uma conversa. Ele está provando que seus médicos estavam errados. O Sr. e a Sra. Wall dedicaram seu tempo ao desenvolvimento do cérebro dele e o levaram para a Austrália para um centro de treinamento cerebral radical. Noah agora quer aprender a andar, surfar e até começar a esquiar. A história de Noah recebeu muita atenção da mídia. Sua história foi edificante e deixou as pessoas esperançosas. O que torna a história ainda mais emocionante é que, como Noah tem tantos sonhos próprios, seus pais querem apoiá-lo ainda mais. Cada progresso e marco que ele alcança é como um novo recorde. A alegria de ver seu filho se desenvolver e crescer já é uma experiência de mudança de vida, com o cérebro e o desenvolvimento de Noah tornando-o ainda mais especial. Noah continua a se submeter a um tratamento neurofísico, uma combinação de fisioterapia e exercícios cognitivos que incluem passeios a cavalo, surf e até paraquedismo. Eles acreditam que Noah ainda será capaz de andar no futuro. Noah sonha grande e não desistiu desde o dia em que nasceu e continua a chocar os médicos e o casal. Este é apenas um passo na direção certa. O futuro do menino parece brilhante e sua história nos ensina uma importante lição. Shelley disse que espera que o caso de Noah aumente a conscientização sobre a importância de tomar ácido fólico durante a gravidez. Isso pode prevenir defeitos na coluna e no cérebro do bebê, como a espinha bífida e anencefalia. É melhor prevenir do que remediar, embora Noah esteja além do que eles esperavam, é melhor que futuras mães e filhos evitem o desafio. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, as mulheres que desejam conceber são aconselhadas a consumir cerca de 400 microgramas de ácido fólico por dia. Mesmo que eu tenha tomado, não tomei cedo o suficiente, escreveu ela, ninguém me disse o quão importante era o ácido fólico. Sem entrar em um debate sobre os argumentos éticos em torno do aborto, podemos dizer que a história de Noah é de esperança e positividade humana. Seus pais foram informados de que cuidar dele seria uma tarefa árdua. Enquanto cuidar dele não é fácil, não há um dia que passe sem eles agradecerem a sua estrela da sorte. Eles estavam esperando por algo realmente ruim. A fé que o casal teve na vida foi, sem dúvida, recompensada pela presença de uma estrela de luz e alegria em suas vidas. Que história emocionante! Você gostou da história? Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!